perante esse tipo de situação. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou essa noite. O Teu Espírito se derramou aos nossos corações e nós podemos experimentar algo de Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque quando o Senhor nos toca, Senhor, tudo vale a pena. Tudo tem significado, tudo se torna real para nós. Senhor, nós não sabemos viver mais sem o Senhor. Não sabemos viver sem aquilo que é santo. Senhor, pedimos a Ti que, como povo do reino, nos dê discernimento adequado, Senhor, para poder julgar as questões, Senhor, para poder valorizar, Senhor, aquilo que temos, aquilo que recebemos, e saber diferença, Senhor, daquilo que é santo, daquilo que é profano, Senhor. Senhor, nós não somos um povo ingênuo, nós somos um povo que Deus colocou o Seu Espírito Santo dentro de nós. Nós não somos comuns, nós não somos qualquer coisa. Senhor, nós somos o Teu povo, Senhor. O Senhor nos chamou de nação santa, de raça eleita, de sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja porque o Senhor é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Senhor, é contemplando para Ti, Senhor, em humildade, no nome de Jesus. Então, é interessante como o nosso Senhor, quando Ele ministrava a palavra, Ele era muito simples. Ele usava as figuras do dia a dia que as pessoas estavam acostumadas. E a sociedade onde Jesus viveu, ali na Galileia, era uma sociedade rural. E as pessoas estavam muito habituadas com os animais. E é interessante que Jesus usa figuras de animais para se referir a pessoas que tinham comportamentos de animais. Então Jesus, ele chama, por exemplo, Herodes, de raposa. Raposa é um animal traiçoeiro. Então, veja que inteligência de Jesus. Jesus também chamou os fariseus de raça de víboras. Forte, né? Sim. O que é uma víbora? Uma cobra, uma serpente. E o que uma serpente tem? Tem veneno. A serpente, como diz em Gênesis 3, é um animal sagaz. E assim eram os fariseus. Então Jesus usava essas figuras, as pessoas sabiam que era um arado ali. Elas estavam lidando com isso no dia a dia. Então isso é precioso, como o alcance da mensagem de Jesus alcançava todos, né? Amém. Então, dentre tantos outros animais que a gente poderia falar, Jesus escolheu 2 animais para esse versículo que a gente leu, né? No Sermão do Monte, para se referir a 2 tipos de pessoas, né? Só recapitulando alguns pontos dessa manhã, creio que a mensagem dessa manhã foi muito proveitosa, foi um verdadeiro chamado à humildade, né? E nós vemos que nosso Senhor, no Sermão do Monte, no capítulo 5, no capítulo 6, nos ensinou muitas coisas já, né? Nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, entre muitas coisas. Mas agora, quando chega no capítulo 7, o Senhor, ele quer com que todo aquele ensinamento que nós aprendemos, nós saibamos ter discernimento das coisas. Nós, como povo de Deus, nós não somos um povo ingênuo. Embora, muitas vezes, a palavra nos diz que somos rebanho, né? Somos ovelhas. E a ovelha é um animal bastante ignorante. Mas, no nosso caso, nós temos um pastor a seguir. Um verdadeiro pastor. Amém. Seguindo esse verdadeiro pastor, não há erro. Amém. O problema é quando aparecem lobos disfarçados de pastores. Mas uma figura de animal. Mas essa não é da minha mensagem. Creio que vai ser da mensagem do Daniel. Então, recapitulando algumas coisas, né? O Senhor, no capítulo 7, ele fala: não julgueis para não ser julgados, pois com a medida com que vos tiverdes medido, vos
também. E aí ele prossegue lá a questão do cisco no olho, da trave, etc. Jesus ali, ele está falando para que nós não julguemos de maneira hipócrita. Não é uma proibição do julgamento, como foi visto hoje de manhã. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, se não me engano, que nós iremos julgar os anjos. Já pensou? A palavra de Deus não está entrando em contradição. O que está falando ali, Mateus 7, versículos de 1 a 5, é que nós não devemos julgar de maneira hipócrita. Nós não devemos julgar sem ser humildes, sem olhar primeiro para nós mesmos. Né? Não ficar aquela imagem bizarra que a gente viu, né, de manhã, aquele cara com aquela trave gigante no olho lá, querendo tirar um negocinho pequeno no olho do outro. Então Jesus, ele não está proibindo o julgamento, mas sim um julgamento hipócrita. Que sejamos atores. Né? E ele prossegue no nosso versículo 6 dessa noite, nos instruindo a algo que é necessário discernimento. Se há duas palavras que poderão resumir essa mensagem dessa noite, é discernindo a dignidade. Discernindo a dignidade. Então, se você está com o seu caderno aí, faça aí 2 colunas no seu caderno. Uma coluna você coloca em cima cães, na outra coluna você coloca porcos. Nós vamos descobrir quem são os cães e os porcos de acordo com as suas características. Então, coloca aí na coluna dos cães, do outro lado a coluna dos porcos. E vamos ler alguns versículos. Eu quero que os irmãos participem também. O primeiro irmão que achar o versículo, pode ler o versículo. Leia, por favor, em voz alta, né? E como eu sei que tem irmãos que acham super rápido, o irmão que lê uma vez, deixa a oportunidade no próximo versículo para outra pessoa ler. Então vamos ver primeiramente os cães. Quem são os cães no Antigo Testamento? Primeiro irmão que encontrar Êxodo capítulo 29, versículo 33. Pode ler. A gente vai ver uma característica desse cão. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 29, versículo 33. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Em outras traduções, ali quando fala estranho, está dizendo cães. Então, o cão, ou o estranho, ele não come das coisas sagradas. E por que ele diz o versículo? Essa parte final, pode repetir? Não comerá delas porque são santas. Porque são santas. Ou seja, é algo santo e ele não pode comer. Por que ele não pode comer algo santo? Porque ele não é santo. Então, você percebe que há uma diferença de dignidade ali. Então, a gente pode colocar que ele não é santo. Coloca a primeira característica aí do cão. Não é santo. Ou, se quiser, pode pôr profano. Uma palavrinha mais difícil aí. Mas quem quiser pode colocar, não é santo. Essa é a primeira característica. Segunda característica, quem achar primeiro pode ler. Levítico, capítulo 22, versículo 10. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Pode ler mais uma vez? Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Obrigado. Em outras traduções ali, quando fala estrangeiro, a palavra é cão. Mas a tradução de estrangeiro é muito boa. Por quê? O que é um estrangeiro? É alguém que não tem familiaridade com uma pátria. Então, estrangeiro. Você pode colocar aqui alguém que não tem familiaridade com algo. Um estrangeiro, digamos, um cara da Jamaica, vem para o Brasil,
Ele não sabe falar a nossa língua, muitas vezes não entende direito a nossa cultura. Claro que hoje em dia com a tecnologia é muito mais fácil, né? Tudo se torna mais fácil. Mas, pode falar. Pode. Fala assim, ó, somente o sacerdote e as pessoas de sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados dos sacerdotes não poderão comer dessas ofertas. Muito bom. Sempre que tiver versões diferentes, fiquem à vontade para ler. Isso só enriquece a palavra, né? Mais uma característica de Deuteronômio, capítulo 23, versículos 18 e 19. A segunda, então, é que não é da cultura, não faz parte da... Exatamente. Não tem nada familiar. Não tem familiaridade. Não está acostumado. Não conhece. Terceira característica, Deuteronômio capítulo 23, versículos 18 e 19. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume. Ou seja, ele se vende, ele vende algo. Ele não dá, ele vende, se vende. Relacionado à prostituição. Prostitui algo. Mais uma característica do cão. Isaías, capítulo 56, versículos 10 e 11. Isaías, capítulo 56, versículos 10 e 11. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Nessa porção de versículos deu várias características ali, né? Qual foi a primeira que falou? Mudo. Quando é algo importante, ele emudece. Mais uma característica que falou? Cego. Ele não enxerga as coisas espirituais. Mais uma característica que falou também? Guloso. Sim. Preguiçoso. Não gosta de trabalhar. Nunca estão satisfeitos. Seria um guloso. Olha quanta coisa nessa porção, né? Quantas características. Com relação aos porcos, vai ter uma boa diferença aí. Os cães ganham. Mais uma porção no Antigo Testamento. A última do Antigo Testamento. E olha que interessante essa aqui. Foi o próprio Senhor, é um salmo messiânico, Salmo capítulo 22, versículos 17 a 21. Veja com atenção. Esse salmo é um salmo messiânico, é o Senhor na cruz, falando algo a respeito deles. Salmos 22, versículos 17 a 21. Posso contar todos meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força. Vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permita que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Vê que essas são palavras de um salmo messiânico, Jesus falando isso. Olha só, Jesus pediu o livramento deles. Nem Jesus queria ficar perto deles ali. Então essa é a última porção do Antigo Testamento falando dos cães. Vamos para o Novo Testamento agora. Você pode colocar a sua coluna aí a respeito desse versículo. E
Nem Jesus queria ficar perto deles. Pintando um quadro horrível, né? No Novo Testamento, Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Repete para mim, irmão, o endereço. Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Mais uma característica desse aqui. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque, Pode continuar. porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Amém. Esse é o apóstolo Paulo falando, né? E ele fala no final, né? Esse finalzinho foi muito bom desse outro versículo que leu, do versículo 3, né? Fala, não confiamos na carne, em oposição aos cães. Ou seja, outra característica dos cães, eles confiam na carne. Pode anotar aí, eles confiam na carne. E também o versículo está falando ali no contexto pastoral, né? De que esses cães poderiam estar em liderança, inclusive, de alguma coisa na igreja. Vamos lá para a última porção a respeito dos cães. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Apocalipse, capítulo 22. Os cães e os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Então, pode repetir mais uma vez? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Forte esse aqui. Fora da onde que ele está falando? Fora da cidade santa. Fora da Nova Jerusalém. Já parou para pensar? Os cães vão ficar fora da Nova Jerusalém. Isso é forte. Então, eles vão ficar fora da cidade. E assim, de maneira lógica, por que eles vão ficar fora da cidade santa? Eles não são santos. Isso reafirmando mais uma vez a questão da santidade. Agora vamos ver os porcos. Vamos para outra coluna. Eu vou começar pelo Novo Testamento, depois a gente vai para o Antigo Testamento. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Falando dos porcos. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Forte. Duas coisas a gente percebe com esse versículo. Você pode colocar na sua coluna aí. Os porcos gostam de vômito. Os cães gostam de vômito. Sim, os cães gostam de vômito. Você coloca para os cães. E os porcos gostam de lama. Me confundi. Obrigado. E agora vamos para o último versículo a respeito dos porcos, que é justamente esse provérbio. Da onde que Pedro tirou esse provérbio? Vamos lá para o livro de Provérbios, fica depois de Salmos, capítulo 26, versículo 11. Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Como cão que torna o seu vômito, assim o inseto que refere a sua Estultícia. Então você pode colocar aí que eles são estultos. Ou a minha tradução aqui da Bíblia é de Jerusalém. Idiotice. Então essas são características aí que nos ajudam a identificar
Eu não vou me ater à questão técnica desses versículos, mas basicamente os cães seriam uma pessoa não salva, não cristã, e o porco seria um cristão de fachada, um cristão de nome. Só que a gente precisa aplicar a palavra para nós, né? Como o Adriano falou hoje de manhã, a palavra de Deus é para mim, é para nós. Então não vamos ater a essa questão, de que os cães são pessoas não salvas e os porcos pessoas, um crente de fachada, que ele é impuro interiormente, mas exteriormente ele é sujo. Mas vamos nos ater ao seguinte: nós como cristãos podemos sim ter atitudes de cães e de porcos. Isso é uma realidade. Nós podemos nos envolver com essas questões sujas e expor toda a nossa sujeira. E é justamente a grande dificuldade dessa mensagem dessa noite é o seguinte: ela fala, não deis o que é santo aos cães, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Só que nós temos dificuldade em dar o que é santo. E por que nós estamos enfrentando essa dificuldade de dar o que é santo para os outros? Porque nós temos nos assemelhado a esses cães, a esses porcos. Todas essas características que nós lemos, nós podemos aplicar a nós mesmos. Humildade e reverência diante do Senhor. Ver se realmente isso... O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece o meu coração. Nós podemos estar envolvidos com essa lama dos porcos e com todas essas coisas relacionadas aos cães, embora sejamos cristãos. Então, uma vez que esteja claro, né, quem são os cães e os porcos, vamos saber o que são essas coisas santas e o que são essas pérolas. Eu não vou pedir para vocês lerem versículos, mas basicamente, falando de maneira técnica, aquilo que é santo seria a carne do sacrifício que era oferecida lá. Isso para nós significa o seguinte: as coisas relacionadas à redenção do nosso Senhor. E eu queria falar um pouco de engenharia social junto com isso. Pessoas más formularam o que é engenharia. Falei engenharia social, mas não expliquei o que é. O que o engenheiro faz? Alguém sabe? Qual o problema? Ele cria, muito bom. Ele cria. O que é social? Social é do quê? De sociedade, não é? Então ele cria uma sociedade. Já parou para pensar? Pessoas maquinaram em secreto para criar um tipo de sociedade hoje. E nós vivemos nessa sociedade fabricada. E qual é essa sociedade fabricada que nós temos hoje? Basicamente, como eu mencionei, nós temos muita tecnologia. A tecnologia tornou muitas coisas fáceis para nós. Falando apenas desse aspecto, entre muitas outras coisas que poderiam ser faladas, mas não haveria tempo. O fato de tudo ser fácil para nós, você quer uma informação, você digita, na hora você tem. Faz com que nós não saibamos o preço pago pelas coisas. E esse é o grande problema. As coisas santas, o preço foi pago por elas. Principalmente quando nós nos referimos à redenção do nosso Senhor. A cruz foi um preço muito caro. E devido a essa facilidade que nós temos, qual é o problema disso? Nós consideramos as coisas santas como uma coisa comum. E o que é algo santo? É algo não comum. É algo separado. É algo diferente. É algo sagrado. Mas devido à facilidade que nós temos, nós consideramos a mesma coisa. Às vezes nós falamos da morte, da ressurreição, da ascensão do Senhor, como se nós falamos de jogos, de computador. Percebe? Como
Isso foi criado para nós, para que uma vez que nós não conheçamos o preço das coisas sagradas, porque nós não pagamos mais preço para muita coisa, o que nos torna uma geração mimada, uma geração mimimi, né, como diz por aí. Nós reclamamos demais, nós não queremos pagar preço pelas coisas. E uma vez que nós não pagamos preço por nada, nós não valorizamos os preços pagos por muitas coisas. Nós muitas vezes não valorizamos os preços que nossos pais pagam por nós. Muitas vezes nossos pais estão dando a vida ali por nós e tudo que nós fazemos é reclamar com eles. Muitas vezes nós não temos noção do que muitas vezes nossos pais fizeram por nós. Muitas vezes a gente vai só reconhecer quando a gente sofrer na pele, não é verdade? Ou quando nós perdemos. Quando nós perdemos, muitas vezes a gente vai valorizar, a gente vai lembrar, ponderar, refletir. Então, nós temos essa dificuldade, precisamos admitir. Reconhecer o preço pago pelas coisas. E uma geração que não reconhece o preço pago, não vai reconhecer a obra do Senhor na cruz. Não vai reconhecer, como a gente cantou, né? Até os serafins. Meu Deus do céu. Isso aqui a gente tem dimensão disso. Até os serafins estremeceram quando o Verbo encarnado de Deus quis descer. E na nossa vida, como é que a gente percebe, nós, jovens, o valor que nós damos às coisas sagradas? Nós podemos colocar como medidor disso as reuniões do Partir do Pão. Ali é o momento mais sublime, ali é o momento máximo, é uma solenidade. O corpo sagrado do nosso Senhor. Oferecido. Eu não consigo, desculpa. Não consigo falar disso sem me comover. O corpo do nosso Senhor. O sangue derramado naquela cruz. Será que a gente conhece o preço pago por isso? É só quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, muito pecadores. Maria, ela deu o que era de mais precioso para ele. Era muito caro aquilo. E ela estava aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Que ela sabia o valor daquele que estava diante dela. E nós hoje sabemos o valor. Então tem um princípio bíblico falado aqui. A quem muito foi perdoado, muito ama. Ela sabia quanto ela era pecadora. E por isso ela deu o melhor dela para o Senhor. As coisas santas na palavra de Deus estão sempre também associadas ao ministério dos anjos. Então sempre que tinha algo santo na Bíblia, sempre havia anjos, muitas vezes como guardiões até, das coisas santas. A gente tem exemplo disso no Antigo Testamento, um exemplo cômico, onde a jumenta era mais inteligente do que o vidente. A jumenta de Balaão, eu estou falando. Interessante aquele caso, porque a jumenta estava vendo o anjo do Senhor com a espada desembainhada ali. Estou tentando resumir essas histórias, mas são histórias muito legais de se ver. Balaão, ele foi basicamente como um cão aí. Ele foi contratado, pago para amaldiçoar a nação santa de Israel. Então esse é o pano de fundo da história. E Balaão estava indo amaldiçoar essa nação santa de Israel porque pagaram isso para ele. E aí a jumenta dele, que ele estava
viu que ele estava indo para Israel para amaldiçoar, e ela viu o anjo do Senhor. Aquele anjo imponente, forte, já com a espada desembainhada, e ela começou a passar ali, porque ela não queria morrer. E se ele desse mais um passo, talvez ele morresse. E aí Deus abriu os olhos dele e viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Porque aquela nação era santa, ele não podia amaldiçoar. E a gente que conhece a história sabe que diante daquela nação santa, ele só conseguiu abençoar. A Arca da Aliança era ou não era algo santo? O que aconteceu com Uzá? Morreu. Ele estava sendo leviano com algo santo. Ele tratou como qualquer coisa. Ah, não, deixa eu pegar. Está caindo? Ah, deixa eu pegar aqui. Como se fosse uma bola de futebol que estivesse caindo. Não. No mundo espiritual tudo tem limites. E quando nós ultrapassamos esses limites, a coisa fica feia para nós. É como uma criança que muitas vezes está brincando com uma tomada, né, e está brincando na tomada, enquanto ela não tomar o choque, ela não vai entender. Então, a nossa geração é uma geração que não tem dado valor àquilo que é santo, sequer sabe que algo é santo. Mas eu digo para você, para cada um de nós, Deus colocou algo santo dentro de você. Algo santo dentro de nós. Cada vez que nós reunimos para partir o pão, há algo de mais sagrado ali. O corpo e o sangue do Senhor. O corpo do imaculado Cordeiro de Deus. O corpo que não tinha onde reclinar a cabeça. Aquele corpo que orou só no Getsemane. E o sangue derramado no madeiro. E quando nós tomamos do pão e tomamos do cálice, realidades espirituais vêm para dentro de nós. Uma porta do mundo espiritual é aberta para que algo do mundo espiritual possa vir para dentro de nós, nos trazer benefício. Não é algo comum, não é qualquer coisa para a gente tratar como se fosse apenas mais uma reunião ou qualquer coisa parecida. A gente tem o caso de Corinto. Hoje foi mencionado, né, o caso de Corinto. Um caso onde o jovem estava tendo relação com a madrasta dele. E o que estava acontecendo com aquela igreja? Pessoas estavam doentes e outros estavam morrendo. Por quê? Eles não estavam lidando com a maneira correta com aquilo que é santo. E ali é falado da mesa do Senhor ainda para eles. Eles não estavam, eles estavam sendo levianos com aquela questão. Aquela questão afetava toda a igreja. Toda a igreja. Então, nós não podemos ser levianos diante das coisas santas. Talvez possa haver um anjo com a espada desembainhada diante de nós. Quando nós tomamos as coisas santas de qualquer jeito. Os anjos sempre estão lá. Irmãos, eu digo para vocês, a mesa do Senhor é algo sagrado. Amém. Cada vez que nós estamos diante da mesa do Senhor, vamos há anjos ali. Os céus olham para aquele momento. É um momento sublime, solene. Então, para tentar, não quero me estender muito, mas falar sobre essa questão de não dar, né? Não dar o que é santo aos cães e aos porcos, é uma questão de você saber discernir a dignidade de cada pessoa. Uma vez que a gente sabe que as coisas santas são aquilo que está relacionado à questão da encarnação do Verbo, da redenção, da crucificação, do Espírito Santo derramado, nós não podemos entregar isso para qualquer pessoa, falar disso para qualquer pessoa. Principalmente se a pessoa apresentar uma dessas características aí. O problema de você falar disso para um porco é o seguinte: não vai mudar nada na vida dele. Você pode falar quantas vezes você quiser, nada vai se alterar. A palavra não vai ter efeito nele. Por quê? Porque ele quer continuar na lama. A lama vale mais para ele do que aquela pérola que você pode lançar.
se você falar para um cão sobre esse tipo de coisa, ele vai pegar isso e vai utilizar para algum propósito pessoal dele. Ele não considera a vontade de Deus, ele só quer saber dos interesses pessoais dele. Ele vai mal utilizar aquilo. Então vamos ver qual foi a atitude do Senhor frente a esse tipo de essa questão. Vamos abrir todo mundo junto. Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58. Pode falar, meu irmão. Mas quando você entrega isso ao porco, ele também tem uma característica, isso está em Levítico 11:7. Ele não rumina. Sim. Escrito assim, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imune. Ele não rumina a encarnação do verbo. Você pode repetir o versículo? Para quem está anotando, vale a pena. Levítico 11:7. Levítico 11:7. Vai falar que o porco ele não rumina. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imune. Ou seja, ele despreza a sabedoria. Você pode colocar na coluna do porco. Ele despreza a sabedoria. Ele não rumina, ele não reflete naquilo que você fala. Então não adianta falar com ele. Então é uma questão de discernir a dignidade. O povo do reino, ele precisa ter discernimento. Nós não podemos agir de qualquer forma ou de maneira leviana. O Senhor nos falou ainda, falando de animais também, né? Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Aí a serpente num aspecto positivo, né? No aspecto da prudência. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Vamos ler todo mundo juntos? Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Todos acharam? Vamos ler então. Jesus, proferindo essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém. Tu viu a atitude de Jesus? Jesus não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade deles. A incredulidade em cães e porcos. Tem mais um exemplo para falar. Quando o homem pecou no jardim, o que aconteceu? Foi vedado o acesso à árvore da vida. O homem desobedeceu a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Deus fez? Colocou um querubim com uma espada flamejante ainda, vedando o acesso ali do jardim, para que o homem não entrasse lá e comesse da árvore da vida. Por quê? Porque o homem pecador não era digno daquela árvore. Então, Deus colocou um anjo ali para tampar o acesso do homem à árvore da vida. O homem não era digno. Ele desobedeceu a Deus. Como é que o homem poderia tocar naquela árvore? Nosso Senhor é santo. E Ele requer de nós santidade. Isso é algo que não é mais pregado por aí.
Não é mais falado de santidade. Se fala de tudo, de qualquer coisa, mas santidade é algo desprezado, né? Então, para terminar, irmãos, muitas vezes a gente pode ficar se perguntando, puxa, eu tenho dificuldade em dar algo santo para as pessoas. E qual é a natureza dessa dificuldade? De você conseguir abrir a sua boca e falar do Senhor, de você sequer orar numa reunião, de você cantar com todo o seu coração, de você sentir tocar o Senhor. Então, por que muitas vezes a gente não consegue dar algo santo? Falar uma coisa, as preocupações, as ansiedades, elas nos tiram a possibilidade de nós darmos aquilo que é santo, que está dentro de nós para os outros. Nós não conseguimos. Muitas vezes até você pode falar do Senhor, das coisas divinas, mas não fluiu. Deus não estava ali naquelas palavras. Uma coisa é você falar sobre as coisas de Deus, outra coisa é Deus usar as suas palavras. Então, uma das questões são as preocupações. As preocupações nos tornam ansiosos, isso nos impede de transmitir a mensagem do reino, da redenção. E uma coisa, talvez, o pessoal talvez possa ter uma dúvida no coração, né? Se Mateus 28, Jesus mandou pregar a toda criatura, por que ele está falando para não falar para cães e porcos, né? Ele não está falando para você dar o que é santo. Mas você pode falar sim para ele. Qual é o destino dele? Você pode sim falar para ele as coisas mais pesadas, né? Isso a gente vai ler amanhã no texto do Pember. Eu vou deixar para o Pember falar as coisas que eu não falei aqui. E outro motivo que nos barra de dar essas coisas santas é o pecado, né? Algo ilícito. Isso não precisa nem falar. E nos impede de dar algo santo para alguém é a falta de quebrantamento. Falta de quebrantamento. Meus irmãos, Deus trabalha com material quebrado. Nosso Deus, Ele não trabalha com coisas intactas. Então Deus usa circunstâncias, usa situações para nos quebrar, para nos ferir, como Jacó foi ferido e a vida dele foi transformada. Então, meu irmão, quando vir provação, Deus não poderia te usar. O meu amigo, o irmão Davi, tem na casa dele a Ocate, K-H-A-T, né? É uma planta lá da África, né? Da Arábia. E quando você olha para a planta, você até cheira ela, você não sente nada, né? Mas se você quebrar aquela planta ali, você percebe um aroma ali e os efeitos, né? Os efeitos são feitos quando você precisa mastigar, ou seja, meus irmãos, o que eu quero dizer é que nós precisamos ser mastigados, nós precisamos ser quebrados. De outra forma, aquilo que está dentro de nós não pode vir para fora. Então, graças a Deus, pelas provações, como nós cantamos, né? Se a figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente, os campos estão vazios, o curral está vazio, o aprisco está deserto. E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo ainda me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus. Viver e só de Ti viver. Morrer ansioso por Te ver. É minha oração. É assim que eu queria ser. Glória a Deus por nos quebrar. Glória a Deus, porque há algo santo dentro de nós. E isso que está santo dentro de nós, Ele quer que isso flua para as pessoas. Claro, com discernimento, sabendo usar da boa palavra ao cansado, sabendo levar aquilo que é adequado para os cães e para os porcos, não levando aquilo que é santo, não levando as pérolas, mas levando aquilo que a dignidade deles os faz ter. Vou citar um exemplo para terminar. Jesus, diante da mulher Cirofenícia, era uma gentia, né? Ele diante dela, ela queria a todo momento algo do Senhor. E
E tem aquela história, né, dos pães que caem da mesa, e ela falou, Senhor, mas até os cachorrinhos comem algo que caem da mesa dos seus donos. Aí o Senhor responde para ela, nunca encontrei tal fé, senão Israel. O que isso significa? Falando super rápido. Com os cães e os porcos, a mensagem do reino só pode atingi-los quando eles se colocarem no seu devido lugar, assim como aquela mulher se colocou, como um cachorrinho. Então, graças a Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não somos comuns. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu coisas santas. Nós temos a Ti, verdadeiro Deus. Imaculado Cordeiro de Deus. Podemos tocá-lo, Senhor. Tocar na orla das suas vestes e ser curados, Senhor. Podemos comer do Teu corpo, Senhor. Beber do Teu sangue, Senhor. Senhor, que vejamos o Teu corpo, para que possamos caminhar juntos. Senhor, leva-nos a valorizar o preço de cada coisa, Senhor. Senhor, leva-nos a ser uma geração diferente. Senhor, no meio de tantas pessoas agindo como gado, Senhor, como qualquer um, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, que sejamos tratados como qualquer um. Senhor, nós somos Deus. Senhor, somos de fato essa nação santa, Senhor. Um povo, Senhor, que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja porque Tu és digno, Senhor. Tu és o nosso Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que está sentado na majestade nas alturas. Senhor, Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que temos um Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão especial, e que partilha conosco da sua glória, da sua virtude. Todas as coisas nos foram doadas, Senhor. Queremos viver, Senhor, assentados nas regiões celestiais contigo. Senhor, sendo mortos para o pecado, mortos para o ego, mortos para tudo que é nosso, e vivendo vidas consagradas, Senhor. Porque o Senhor viveu uma vida consagrada por nós. O Senhor pagou um preço por nós. Senhor, queremos também pagar preços pelo Senhor. Dê-nos experiência, Senhor, todas as coisas, inclusive no sofrimento, Senhor. Senhor, somos o povo do reino, Senhor. Queremos de fato ser povo do reino, Senhor. Nos ajuda a ser esse povo, Senhor. E não ser como os cães, não ser como os porcos, não ser como os demais cristãos também, Senhor. Queremos ser diferentes. Fazer a diferença, Senhor. Pessoas que o Espírito Santo habita dentro de nós. Faz-nos valorizar tudo isso, Senhor. E ser achados em Ti. Naquele dia, quando o Senhor voltar. Maranata, Senhor. Vem, Senhor. Vem. Queremos a Ti.